Bom dia, esse é o dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres. Glórias a Deus por esse dia que o Senhor nos deu de presente, um dia em que nós temos o privilégio de levantar das nossas camas, alguns sair das suas casas, outros se colocarem diante do computador. Tenho o privilégio de ter um computador ou um celular para poder se comunicar, poder ouvir a voz do Senhor nessa manhã, poder glorificá-lo, ter liberdade de glorificá-lo, de dizer que o adora, de dizer que é um cristão. Graças a Deus por todas as coisas que o Senhor nos deu e tem feito nas nossas vidas, a cada dia, a cada momento. E eu quero bendizer o nome dele, agradecer por estar aqui no templo com alguns irmãos, mas saber que, apesar de estar atrás da tela, tem outros irmãos também junto comigo, adorando o mesmo Deus, glorificando o Senhor e agradecendo, porque Ele nos trouxe nessa manhã para nós louvarmos o nome dEle. Vamos começar com uma oração de gratidão, vamos consagrar ao Senhor essa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, Pai, de ser teus filhos, de sermos salvos em Cristo, de sermos libertos pelo sacrifício de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus bondoso, que nos traz até agora. Por mais que nós sejamos falhos, fracos, tenhamos dificuldades, o Senhor nos carrega e nos traz a tua presença. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Queremos fazer um altar ao Senhor, Pai, nessa manhã. Assim como muitos homens de Deus fizeram no passado, Senhor, os homens que o Senhor chamou para formar o teu povo, nós queremos nessa manhã, mesmo que estejamos passando por um deserto, por um lugar difícil, nós queremos nos prostrar e fazer um altar ao Senhor e dizer que queremos ter uma aliança com o Senhor, Pai. Queremos continuar lutando pela aliança que temos com o Senhor, Pai. Ainda que o mundo esteja dizendo que isso não faz sentido, dizendo coisas contra a tua palavra, dizendo que possamos ser bobos ou possamos estar indo atrás de algo que não vemos, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus verdadeiro. Por isso queremos fazer um altar nesta manhã, consagrar ao Senhor as nossas vidas, os nossos louvores, mesmo que com imperfeição, Senhor, mesmo que com falhas e fraquezas humanas. Consagramos a Ti, Senhor, esta manhã, para que o Teu nome seja exaltado, para que as nossas vidas sejam transformadas com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode ficar à vontade, se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado. Nós vamos cantar Jesus, te entronizamos, porque essa manhã, esse louvor, tudo é para que o Senhor seja colocado em seu lugar, que é um trono de um Deus poderoso, que Ele é. Declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor.
te fazemos um trono de louvores, a te fazemos um trono de louvores, a te fazemos um trono de louvores, ó, vem Jesus, toma o teu lugar. Oh, vem Jesus, toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a te fazemos um trono de louvores, a te fazemos um trono de louvores, a te fazemos um trono de louvores, ó, vem Jesus, toma o teu lugar. Oh, vem Jesus, toma o teu lugar. Oh, vem Jesus, toma o teu lugar. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Nós temos convicção, Senhor, de que a Tua presença é real nas nossas vidas e no nosso meio, quando nós nos unimos, quando 2 ou 3 estiverem unidos, Senhor, clamando o Teu nome e Te exaltando. Por isso nós queremos dizer que o Senhor está aqui e nós Te adoraremos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando
multidões te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos porque nós sabemos que através das eras, através das gerações, através da história, Senhor, o Senhor continua sendo o mesmo Deus de milagres, o mesmo Deus de promessas, o mesmo Deus que cumpre tudo o que o Senhor falou, o mesmo Deus que cumpre todas as promessas que estão na tua palavra, Senhor. Nós te exaltamos, nós te louvamos, Senhor, porque é esse Deus a quem nós viemos louvar, é a esse Deus que nós queremos exaltar. Nós sabemos que não é pela nossa força, não é pelo nosso talento, pela nossa esperteza ou pela nossa capacidade de fazer algo, mas é pela nossa fé em Ti, Senhor, que nós estamos aqui. Nós te exaltamos, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos, e é por isso que queremos fazer realmente um
um trono, Senhor, a Ti. Queremos fazer um altar e Te exaltar, Senhor. Queremos consagrar a Ti agora também as nossas ofertas, consagrar a Ti tudo que nós temos, porque sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Consagramos nossos corações, que essas ofertas possam representar a nossa gratidão, Senhor, a nossa entrega. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa das nossas coisas, mas nós queremos consagrar a Ti, como forma de gratidão e de demonstração de que nós acreditamos que realmente tudo vem do Senhor, Pai. Enquanto nós cantamos essa próxima música agora, você pode ficar à vontade para entregar suas ofertas, aquilo que você trouxe. Se você também não trouxe, que você possa entregar a sua gratidão, a sua alegria ao Senhor nessa manhã. Aqui do meu lado esquerdo está o gasofilácio. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não deverá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Só o nome do Senhor é santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nessa manhã, em seguida, depois, nós vamos estar cantando um hino que foi feito como hino que se tornou o hino da Reforma Protestante. Porque nós estamos comemorando, nesse mês agora, nós comemoramos o aniversário, a data da Reforma Protestante. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos mesmo, muitas pessoas que frequentam alguma igreja
cristã, igreja evangélica. Nós temos algumas diferenças, né? Algumas igrejas que se chamam, nós somos uma igreja reformada, nós somos protestantes, ou nós somos cristãos, nós somos neopentecostais, mas todos nós devemos tudo isso ao que aconteceu no passado, na Reforma Protestante, quando os nossos irmãos lutaram para que a Bíblia fosse respeitada, para que nós seguíssemos a palavra de Deus. E eu não vou falar sobre isso, porque quem vai estar falando sobre isso é o pastor, mas o próximo hino, esse hino fala sobre isso, e por isso nós resolvemos cantar. Mas antes disso, eu gostaria de estar lendo com vocês o Salmo 46, porque foi esse salmo que inspirou a letra desse hino. E esse é um salmo que ele tem falado muito comigo nesses últimos dias, durante esse período da pandemia, esse momento de isolamento e tudo. E algumas vezes eu até compartilhei já sobre isso, mas eu não me lembrava, para ser sincera, que esse salmo foi o salmo que inspirou o louvor. E eu gostaria de ler com vocês. Eu vou ler um versículo e vocês podem ler o seguinte, e nós lemos juntos o Salmo 46, que está na nossa folha aqui, para nós lermos a mesma versão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Selá. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Eu gosto muito desse salmo, especificamente, e eu sinto como se esse salmo fosse cheio de movimento, cheio de vida. É como se a gente pudesse ver cenas, como se estivesse mostrando um vídeo, um clipe de coisas acontecendo, e Deus movendo a sua vontade e o seu poder no meio das nações, no meio da terra. E nós vamos cantar então Castelo Forte, que é a próxima música que está aqui. Alguns conhecem, alguns não. É um hino um pouco tradicional, né? Porque foi feito há muito tempo. Mas ele é muito bonito, que você possa acompanhar com a letra que está aqui e prestar atenção, porque realmente ele mostra todo esse mover, esse movimento, e mostra um Deus poderoso que age no meio das nações. O nosso Deus é um Deus vivo que continua agindo, continua trabalhando em prol da sua igreja, do seu reino. Vamos cantar então. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós
defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios encantados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, a palavra ficará, sabemos com certeza que nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, já Cristo está, e da seu reino. Amém. Nós cremos nessa verdade, de que a palavra ficará. É pela palavra do Senhor que nós estamos aqui nesta manhã. É pela palavra do Senhor que nós levantamos toda manhã e somos levantados por Deus para viver mais um dia. É pela palavra do Senhor que Satanás já está derrotado e será derrotado finalmente por uma só palavra do nosso Deus. É nesse Deus poderoso que nós cremos. E é por isso que nessa manhã nós cantamos esse louvor para lembrar da história dos nossos irmãos, da igreja do Senhor aqui na terra. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Nós vamos passar agora para a palavra, vou chamar o pastor. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre nós na manhã de hoje. Hoje é uma linda manhã que o Senhor preparou para nós. Fomos surpreendidos com o frio. Quando acordamos estava um pouco mais quente, mas de repente a temperatura mudou. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que já trouxeram os agasalhos, outros não tiveram tempo de pegar os agasalhos. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, que Ele esteja conosco, abençoando também os que estão nas suas casas. Obrigado a vocês que vieram ao culto, já se sentem confortáveis para estarem aqui. Alguns ainda se sentem mais confortáveis em suas residências, se sentem mais seguros. Agradecemos a toda a equipe de louvor que trabalhou arduamente, a equipe do Nelson, a equipe do Saulo, os meninos aqui, que trabalharam para que a gente realizasse esse culto aqui. Então nós começamos realizando os cultos no nosso espaço multiuso, depois nós passamos aqui para esse ginásio, e no próximo domingo, dia 7, nós já estaremos usando o nosso templo. Nos sentimos confortáveis e seguros para o retorno ao nosso templo. Então no próximo domingo, dia 7, nós já estaremos aqui ao lado, usando o próprio templo, mas continuamos fazendo as transmissões online
para os que permanecem nas suas residências, até que todos se sintam seguros para comparecerem ao templo. Lembrando que aos domingos à tarde nós temos o jogo de vôlei também, é uma boa oportunidade para você que ficou tanto tempo parado, voltar a fazer exercícios. Então, tanto os homens quanto as mulheres, o pessoal que está meio parado, meio enferrujado, podem participar. Estão vendo aqui o pessoal do vôlei já firme aí, né? Só não pode vir no vôlei e não aparecer no culto, tá? Se você se sente confortável para estar aqui no vôlei à tarde, então não há perigo nenhum de você vir ao culto de manhã. Só para manter a nossa coerência. No próximo domingo, nós teremos também a participação na nossa Assembleia Anual. Então, nós teremos o culto normalmente e logo após o culto, nós faremos a nossa Assembleia Anual quando escolhemos os nossos líderes. Então, a Igreja Metodista Livre é uma igreja extremamente democrática, onde nós temos o direito de escolher aqueles que vão nos liderar. E depois, nós nos submetemos à sua liderança. Então, tradicionalmente, o movimento metodista ele tem esse espírito democrático, né? Então, no próximo domingo estaremos aqui. Os que preferirem permanecer nas suas casas podem acompanhar a assembleia das suas residências. E hoje à tarde, logo depois do culto, nós já poderemos iniciar o processo de votação. Então, a votação vai acontecer durante a semana, começando a partir de hoje. Vocês vão receber o link, os que são membros plenos vão receber o link, podem votar via Google Forms, e até sexta-feira, até sábado à noite, você pode executar o seu voto. Pedimos que todos os membros plenos da igreja participem desse processo. É muito importante nós consolidarmos a nossa liderança, para que os líderes se sintam legalmente balizados para governarem a igreja. Então, é um momento muito importante. Eu peço que todos estejam orando por essa assembleia e contribuam de alguma forma. Nós vamos fazer uma reflexão nesse instante. Como a dirigente já adiantou, nós vamos falar sobre a reforma protestante no dia de hoje. Hoje é dia 31 de outubro, e há 504 anos, exatamente, no dia 31 de outubro de 1517, aconteceu um marco histórico da Reforma Protestante. Na verdade, a Reforma foi um período muito mais longo que isso. Que no dia 31 de outubro de 1517, o monge alemão Martinho Lutero afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essas teses, ele confrontava a Igreja Romana sobre os pontos doutrinários em que a Igreja Romana se distanciou da Bíblia Sagrada. Ele queria um debate, uma discussão de ideias, um retorno às Escrituras. Mas essa tentativa de conversa de Lutero, essa discussão teológica, foi rejeitada pela Igreja. E numa ação bastante refratária, Lutero foi expulso da Igreja de Roma. Ele foi excluído da Igreja. E a partir disso se sucede uma série de eventos que nós chamamos todo o movimento de Reforma Protestante. Mas é no dia 31 de outubro que nós celebramos esse marco, porque ele foi determinante, foi um divisor de águas, acontecido no século XVI. Mas no século XV e XIV, nós já tínhamos movimentos de reformadores. Nós os chamamos de pré-reformadores, como John Wycliffe e John Hus, que vieram antes de Lutero. E depois de Lutero, muitos outros homens foram levantados por Deus para continuar essa reforma. Temos João Calvino, Philippe Melanchthon e Ulrico Zwingli, homens que continuaram essa reforma. O John Wesley veio bem depois, já no século XVIII, e ele também dá prosseguimento a esta reforma, mas já partindo do anglicanismo. A igreja da Inglaterra oficial era anglicana, e John Wesley inicia o movimento também de reforma, mas já partindo da igreja anglicana. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. E
Eu queria iniciar com o texto. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui com a transmissão. Vocês conseguem acompanhar pelo telão aí? Qual o texto? Ok. Nós vamos fazer a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Não faremos um sermão expositivo, como sempre o fazemos, mas hoje a gente vai pensar nesse tema da Reforma Protestante e fazer uma reflexão nele. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, vamos até o 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus. Não é um livro comum, não é um livro escrito por homens, não é uma religião inventada pelos homens, mas o cristianismo é uma religião revelada. Deus quis se mostrar aos homens, Deus quis mostrar a sua verdade, Deus quis se apresentar aos homens, Deus quis mostrar o homem como pecador, e ele se auto-revela, ele se manifesta. E a Bíblia Sagrada é o registro histórico desta manifestação, desta revelação de Deus. Particularmente, Jesus é a revelação viva de Deus. Ou seja, Deus se fez homem e se apresentou aos homens de uma forma viva. Mas tudo isso está registrado na revelação escrita de Deus, na palavra de Deus. É isso que torna o cristianismo único. Não é uma religião inventada pelos homens, mas é uma religião outorgada, dada por Deus. Deus se manifesta e se revela. E nisto o cristianismo é único. Então a grande autoridade da Igreja do Senhor é a Bíblia, é a palavra de Deus. Qual é o grande lema da Reforma Protestante? Igreja reformada, sempre se reformando. Aqui nós temos a síntese do que foi o movimento protestante. A Reforma Protestante, ela inicia um processo que deve ser entendido como um processo inacabado. A igreja continua se reformando. Sempre quando percebemos que erramos, que estamos nos distanciando da palavra de Deus, aquilo que estamos ensinando não é coerente com as Escrituras, a igreja faz um retorno, ela faz uma autocrítica. E isto é o lema da Reforma Protestante. É a sua coluna central. Essa reflexão deve ser diária, deve ser contínua. Vivemos tempos difíceis. A igreja cresce no Brasil, sim. Daqui a 8 anos, em 2030, metade da cidade de Marília professará a fé cristã, evangélica, protestante. Em Marília, nós seremos maioria protestante. A igreja evangélica cresce na cidade. Mas, na prática, o que isso significa e quais os desafios que são apresentados quando nós deixamos de ser minoria e passarmos a ser maioria? Alguém podia conversar com as crianças? Pedir para elas não fazerem silêncio nessa área, por favor? Mas deixa eles brincarem. A criança tem que brincar. Então, isso nos obriga a uma reflexão, a uma autocrítica constante sobre as nossas vidas. Essa semana aconteceu uma grande polêmica nas redes sociais e acabou impactando todo o país. O jogador
de vôlei, o Maurício, do Minas Tênis Clube, ele se manifestou nas redes sociais. E qual foi a manifestação do Maurício? Ele se sentiu incomodado com essa mudança que está acontecendo nos super-heróis. Há uma tendência hoje de erotizarem os grandes heróis dos quadrinhos. Heróis que têm 70, 80, 90 anos. Já fizeram isso com o Aquaman, já apresentaram o Aquaman como homossexual, fizeram isso com o Batman, também, o Batman, o que faz dupla fizeram isso com o Robin, o que faz dupla com o Batman, e agora, no mês de novembro, eles vão apresentar o Superman, o filho do Clark Kent, o novo super-homem, e agora já bissexual. Então, o Maurício, jogador de vôlei, achou que esse caminho não é legal, porque histórias em quadrinhos são direcionadas para as crianças. Apesar dos adultos gostarem também, as crianças, os adolescentes consomem esse material. E quando apresentamos essa erotização ou a ideologia de gênero, que cada um escolha que tipo de sexo você se identifica e que cada um escolha com que tipo de gênero você sente atração sexual. Isto não é assunto para as crianças e as mentes das crianças não devem ser trabalhadas com essa temática. O Maurício simplesmente falou isso nas redes sociais, esse caminho não é saudável. E aconteceu uma grande cultura do cancelamento. Esse cara precisa ser cancelado. E houve uma pressão tão grande que o seu próprio clube, o Minas, foi pressionado pelos patrocinadores para demitirem o Maurício. E é um jogador da seleção brasileira de vôlei, um cara respeitado. E a pressão foi tão grande que ele perdeu o seu emprego. E em sua rede social, o Instagram, ele tinha aproximadamente 200 mil inscritos. Em apenas 3 dias, ele subiu para 2 milhões de seguidores. Pessoas que estavam dizendo, não, eu concordo com o Maurício. Então, essa polêmica obriga que a igreja tenha alguns posicionamentos muito claros. A igreja precisa saber até onde vai o seu compromisso com a Bíblia Sagrada e até onde ela quer se contextualizar, ela quer parecer mais clean, mais soft, mais atraente ao mundo e negocia todos os seus valores fundamentais. Então, mais do que nunca, a reforma protestante ela é atualíssima. Igreja reformada, sempre se reformando. Quais foram os 5 grandes fundamentos da reforma protestante que jamais deveriam ser esquecidos? Eu vou falar agora rapidamente sobre os 5 fundamentos da reforma protestante e depois o fundamento, aonde a reforma se sustenta, os grandes pilares da reforma protestante, e depois nós vamos para o seu legado. Qual é o legado? Qual é a herança que eles deixam para nós e os desafios a partir dessa herança? Então, a reforma protestante se fundamenta nesses 5 solas. A palavra solas no latim quer dizer somente. Somente isso é necessário. Então, o primeiro deles é o sola gratia, traduzido do latim para o português, somente a graça. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo nos diz, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a Bíblia é muito clara e explícita ao nos ensinar que a salvação é um dom que Deus dá aos homens. A salvação não é conquistada por méritos do homem. Nós não precisamos realizar grandes façanhas. Você não precisa ir até o Monte Everest, escalar o Monte Everest e pegar uma florzinha de cor roxa para conseguir a sua salvação. Não. A salvação é graça de Deus. É um dom que Deus oferece aos homens. Portanto, ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, mas nós somos salvos pelos méritos de Cristo. A salvação é um dom que nós não merecíamos e que foi nos dado por Deus.
As boas obras, a prática das boas obras, das boas ações, a prática do bem, não tem o poder de nos salvar. Então o cristão não precisa praticar boas coisas? Não precisa praticar boas ações? Não, pelo contrário. Nós somos salvos pela graça. E depois que eu sou alcançado por essa graça, sou transformado por essa graça, sou cheio dessa graça, naturalmente, a minha essência vai ser o praticar o bem, o demonstrar o amor ao próximo, praticar boas obras. Mas não é isso que me salva. O que me salva é a graça de Deus. As boas obras é a forma como eu respondo a essa graça de Deus que já me alcançou. Portanto, a salvação vem pela graça de Deus e eu respondo com as boas obras. Isso é a consequência da minha salvação. As boas obras não me salvam, mas as boas obras são um reflexo natural, a resposta que eu dou à graça que já me alcançou. Isso é o ponto mais lindo do cristianismo. Deus veio e nos salvou graciosamente, sem mérito, sem merecimento nosso, e sendo nós ainda pecadores. Paulo diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E esta é a parte mais linda do cristianismo. Não, as obras não salvam, mas a graça nos salva. O segundo ponto da reforma protestante, o seu segundo fundamento é sola fide, somente a fé. O texto mais importante para Lutero foi Romanos 1:17. O justo viverá da fé. Quando Martinho Lutero fez a revisão do livro de Romanos, estudou a fundo o livro de Romanos, quando ele leu essa mensagem, o justo viverá pela fé, isto foi uma iluminação na sua mente, uma inspiração profunda, e ele entendeu que o meio para que a salvação aconteça é a fé. A graça é a causa da salvação. A fé é o meio da salvação. É como a salvação se torna eficaz, se torna uma realidade em minha vida. E é muito interessante que anos depois, séculos depois, no século XVIII, John Wesley estudou o texto escrito por Lutero. Ele estudou o comentário que Martinho Lutero fez de Romanos. E ao estudar, ele vivendo uma crise teológica, uma crise existencial, quando ele estudou o comentário de Lutero aqui do livro de Romanos, e ele viu o entendimento de Lutero sobre o justo viverá pela fé, isso também provocou a experiência do coração aquecido em John Wesley. E a partir disso, dessa experiência de John Wesley com a justificação pela fé, surge o movimento metodista e que se espalha por todo o mundo, nos alcançando também. Portanto, a fé é o meio da salvação. Você não precisa de penitências, nós não precisamos de sacrifícios. Na época de Lutero, havia a compra de indulgências. O que é uma indulgência? Era uma carta escrita pelos sacerdotes, pelo clero, dizendo que você conquistou o perdão. Você comprava essas cartas de perdão. Você dava lá o dinheiro e eles te davam uma carta dizendo que você foi perdoado daquele pecado. Algumas cartas eram tão poderosas e tão caras que te davam salvação imediata. Estava garantida a sua salvação e você já tinha um papel dizendo que você estava salvo. Algumas cartas perdoavam pecados futuros. Então, se você ia pecar daqui a 10 anos, você já recebia o perdão antecipado. Depende do quanto você estava disposto a pagar por essas indulgências. Lutero achou isso um absurdo. As pessoas estavam sendo enganadas. Isso era uma fraude. Naquele momento histórico, havia
um comissário responsável por essas arrecadações, Tetzel. Então, Tetzel ele ia nas colônias e cobrava e vendia essas indulgências. E ele estava construindo a Basílica de São Pedro, em Roma. Ele precisava de muito dinheiro. Então, essas cartas se tornaram assim, a igreja se tornou um mercado livre de vendas de perdão de pecado por todos os lugares. E isso incomodou muito Lutero. E quando Tetzel passou em Wittenberg, Lutero entendeu que ele tinha que reagir. As pessoas estavam sendo enganadas. Você não pode comprar com dinheiro um lugarzinho no céu ou perdão pelos seus pecados. Tudo isso era uma grande enganação. Então a salvação, ela não depende dessas indulgências, compras de perdão, e havia um comércio também de pequenos objetos sagrados. Havia venda de objetos sagrados. Então, se você podia comprar um pedacinho da cruz de Cristo, ou você podia comprar os ossos de um profeta tal, ou de um apóstolo tal. Então, esse comércio de relíquias religiosas também era uma coisa assim descarada que incomodou muito Lutero. Nada diferente do que vemos nos dias de hoje. Há igrejas que descaradamente vendem, saqueiam as pessoas, barganham com a fé, trabalham com a boa fé das pessoas, vendendo e criando um comércio dentro das igrejas. Lutero, se estivesse aqui hoje, ele diria: precisamos de uma nova reforma. É por isso que o lema da reforma protestante é igreja reformada, sempre se reformando. Essa autocrítica não para nunca, a gente precisa continuar questionando. O terceiro lema da reforma protestante, o somente Cristo, solus Christus, ou seja, o que nos dá a salvação? O que nos garante a salvação? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós somos salvos. Como se manifestou a graça de Deus? Oferecendo o seu Filho na cruz do Calvário, numa morte expiatória. Cristo morre em meu lugar na cruz. E somente isto é suficiente. A cruz de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ela é suficiente e é exclusiva. Não precisa agregar mais nada. Nós não precisamos de nenhuma colaboração ao sacrifício de Jesus. Nós não precisamos adicionar nenhum santo, ou nenhuma pessoa ao sacrifício que foi realizado por Jesus. Na época de Lutero, havia uma legião de santos, um panteão de divindades intercessoras que faziam a mediação entre o homem e Deus. Então, na cabeça das pessoas, eram muitas pessoas intermediárias para que você conseguisse chegar até a Deus. Você não tinha acesso livre a Deus, você precisava da intermediação dessas pessoas. Na Reforma Protestante, eles redescobriram essa verdade bíblica. Somente Cristo é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente e exclusivo. Ninguém precisa colaborar com o sacrifício de Jesus, que é perfeito. E o quarto fundamento, o quarto pilar da Reforma Protestante é a Escritura. Somente as Escrituras, sola Scriptura. A Bíblia é a palavra de Deus, conforme nós lemos no texto do início da mensagem. Toda a Escritura, a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é inspirado por Deus. Não foi escrito por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo fizeram um registro dos textos sagrados. É isso que torna o cristianismo único. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, como alguns ensinam, mas ela é propriamente
a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo e que foi escrita por homens que estavam debaixo dessa inspiração e fizeram um registro. E a Bíblia passa a ter autoridade sobre as nossas vidas. Então, qual é a autoridade do cristianismo? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que foi registrada de forma escrita. Mas, pastor Augusto, isso é tão óbvio. É óbvio, mas nós não nos comportamos assim. Rapidamente nós nos distanciamos da palavra de Deus e seguimos doutrinas de homens, modismos, novos ventos de doutrina que vêm sobre a igreja e nos parecem tão sedutores e uma novidade tão atraente, tão gostosa, e rapidamente nós nos distanciamos da palavra de Deus. E nós precisamos somente das Escrituras para entender o que Deus quer de nós, qual é o nosso caminho, qual é o caminho da salvação, qual é o estilo de vida de um cristão. Tudo isto está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas, rapidamente, nós somos seduzidos por outras coisas. No tempo de Lutero, havia o peso da tradição. Então, já eram 15 séculos de história da igreja. E durante todo esse período, entre a morte de Jesus e os próximos 15 séculos, aquilo que era decidido em concílios, quando os líderes, o clero se reunia e tomava uma decisão, aquela decisão passava a ter um peso sagrado e era colocado ao lado das Escrituras. Então, era Escritura e ao lado das Escrituras, a tradição. O que é a tradição? Uma decisão que foi tomada pelos líderes religiosos em um concílio. E essas tradições foram aumentando, e essas tradições tinham peso igual ao das Escrituras. E aí alguém perguntava, por que a gente faz isso se não está na Bíblia? Ah, não está na Bíblia, mas está na tradição. Foi decidido no Concílio de Trento, no ano tal, foi decidido isso. Então, a tradição começou a ter um peso igual à Bíblia. E assim as pessoas perderam a referência. Na Reforma Protestante, se entendeu? Não. A tradição ela tem o seu valor, mas ela jamais pode ser comparada com as Escrituras Sagradas. A Escritura é única. Esta é a palavra de Deus. Nós podemos tomar decisões, a igreja pode tomar decisões, se elas tiverem coerência com a Bíblia. Se não tiverem, devem ser descartadas. Então, a reforma foi uma guinada de retorno às Escrituras. E o último fundamento da reforma protestante é glória somente a Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória por nossa salvação. A glória que pertence à salvação do homem deve remeter à glória de Deus. Porque nós somos salvos pela graça de Deus, não por méritos dos homens. Não pela intermediação de nenhuma outra pessoa, a não ser de Cristo, que é o Filho de Deus. Portanto, a salvação é um pacote, é um kit, é um combo realizado por Deus e dado a nós. Então, vou bater palmas para quem? Vou agradecer a qual sacerdote por minha salvação? Vou acreditar que a salvação foi me dada pela igreja, a instituição humana? Vou acreditar que a minha salvação é mérito de um clérigo? A reforma protestante diz não e não e não. Por quê? Porque se estava consolidando o pensamento de que a igreja salva. Eu passo a pertencer a uma instituição religiosa e sou salvo por participar desse grupo religioso. E o batismo nas águas é o acesso a esse grupo religioso. Depois que eu me batizei e entrei, nossa, se conseguir carteirinha de membro, então, crachá de membro, salvação garantida.
Então, no tempo de Lutero, se acreditava nessa ilusão. E Lutero diz, as instituições humanas não salvam. Os sacerdotes não salvam. Os pastores, padres não salvam ninguém. O Papa não tem o poder de salvar ninguém, de perdoar pecados. Isso não existe. Somente a Deus a glória pela salvação dos homens. Então, esses foram 5 grandes fundamentos que revolucionaram o mundo. Não somente a igreja. A reforma foi um movimento essencialmente religioso, tá? A intenção de Lutero era uma questão doutrinária, religiosa, mas com implicações políticas, com implicações sociais e com implicações econômicas. Aconteceu uma revolução na Europa após a Reforma Protestante. E isso que a gente fala hoje, de liberdade de expressão, de ter o direito de falar aquilo que eu penso, foi conquistado na Reforma Protestante. Por isso nós devemos celebrar esse momento, olhar para esses fundamentos e saber que eles dão sustentação à nossa fé. Agora que nós conhecemos os 5 fundamentos, os 5 pilares da Reforma Protestante, eu quero terminar com o legado da Reforma Protestante. Legado é herança, é aquilo que eles deixaram a nós. Se você for ver os escritos dos reformadores, você talvez não concorde com tudo. Eles fizeram um grande trabalho de reforma, mas esse trabalho está inacabado. Nós devemos continuar nessa autocrítica, corrigindo os erros doutrinários e nos mantendo fiéis à Bíblia. Então, qual é o legado da Reforma Protestante? Quais são as lições que a Reforma Protestante nos ensinam e que jamais deveria ser esquecido pela igreja em qualquer época? Primeiro, fidelidade às Escrituras. É isso que dá sustentação à igreja, a fidelidade às Escrituras. Imagine que a igreja é um trem. Os trens andam sobre trilhos. E um trem seguro é aquele que está bem firmado em trilhos. E o trem pode andar em alta velocidade se ele estiver sobre os trilhos. Então, o trem é a igreja e os trilhos, a palavra de Deus. Se a igreja estiver caminhando, trafegando sobre esse trilho, ela estará segura. Se a igreja ignorar esse trilho, tentar pegar atalhos ou outros caminhos, o que vai acontecer? Um descarrilamento, um desastre, morte de pessoas, destruição. Então, a igreja, como esse trem que caminha sobre trilhos seguros, ela tem um destino certo. Nós sabemos para onde estamos indo, sabemos para onde estamos caminhando. Mas quando a igreja tenta se contextualizar ao mundo, tenta se modernizar, tenta se atualizar e ignora esses trilhos que são eternos, a palavra de Deus jamais passará. Os tempos mudam, a sociedade muda, a cultura muda, mas a palavra de Deus é uma autoridade segura para nós. Ela não passa, ela não muda. Então, nós precisamos de fidelidade às Escrituras. Vivemos tempos estranhos, em que as igrejas tentam a todo custo se modernizar, se tornar mais parecidas com aquilo que agrada aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo. As igrejas tentam se contextualizar a todo custo. Neste caminho, podemos sair de sob os trilhos. E a igreja se torna não um instrumento de bênção, mas ela leva as pessoas para caminhos maus e para a destruição. Então, queridos irmãos, verifique se o grupo religioso ao qual você faz parte, a sua comunidade cristã, a Bíblia é pregada com excelência. Talvez seu pastor não seja tão eloquente como Hernandes Dias Lopes,
Mas verifique se na sua comunidade cristã a Bíblia é pregada como uma verdade absoluta. Se os professores da escola dominical têm compromisso com a palavra de Deus. Se o ensino da igreja é coerente com aquilo que a Bíblia prega, defende e apresenta como verdade aos homens. Talvez você queira uma igreja mais moderna. Eu queria que o grupo de louvor da minha igreja cantasse como Vineyards, como Hillsong. Eu queria que a minha igreja tivesse as paredes pretas e globos de luz e fumaça, gelo seco e tal. A grande pergunta é, nesse lugar, a Bíblia tem a primazia. A palavra de Deus é apresentada como uma autoridade de Deus aos homens. Há compromisso com essa verdade? Este é o ponto. É isso que você precisa saber. Se o lugar onde eu frequento, a Bíblia é vista como a palavra de Deus, ensinada com coerência, amada, honrada, respeitada, e todos estão comprometidos com ela. Qualquer igreja tem imperfeições, tem problemas, tem conflitos humanos, tem erros teológicos, mas se a gente tem esse trilho seguro, a gente sempre volta, se organiza, se autocritica e volta ao ponto. Então, a grande pergunta que fica para nós hoje, você reconhece a Bíblia como a palavra de Deus? Ou você está mais interessado em um cristianismo totalmente atraente ao mundo? O grupo onde você participa está comprometido com as Escrituras? É fiel às Escrituras? Este é um legado da Reforma Protestante. Essa autocrítica jamais pode ser deixada de lado. Uma segunda lição da Reforma Protestante, que jamais pode ser esquecido, um legado que fica para nós: todo cristão é um sacerdote. Na época de Martinho Lutero, a igreja era o clero. A igreja eram os padres, os sacerdotes, os bispos e, essencialmente, o Papa. Igreja era a elite religiosa formada pelos sacerdotes. O povo era o povo. O povo buscava a igreja, ele buscava os sacerdotes, tentava se relacionar com a igreja. Mas o povo não era a igreja. A Reforma Protestante causou uma grande revolução nisso. A igreja somos nós, é o povo. A igreja não é o templo, não é a estrutura física que está aqui. Se a gente não puder cultuar aqui, tiver que reformar esse lugar, a gente pode cultuar em qualquer lugar. A igreja estará lá, porque a igreja não é a estrutura física. A igreja também não é o sacerdote. A igreja também não é os religiosos, aqueles que ocupam o papel de liderança. A igreja também não são eles. A igreja somos todos nós, o povo de Deus. E a Reforma Protestante descobriu que a igreja e não a hierarquia eclesiástica era o povo, e não a hierarquia eclesiástica era a igreja de Deus. E assim houve uma revolução em todo o mundo. Portanto, queridos, o povo precisa participar do culto. O povo precisa ler a Bíblia. Na época de Lutero, a Bíblia só estava escrita em latim. Os cultos aconteciam em latim e as Bíblias eram impressas em latim. E era heresia brava você pensar em imprimir a Bíblia em um outro idioma. No tempo de Lutero, ele disse, não, mas se a igreja é o povo, como que o povo não vai ter acesso às Escrituras? E era um povo semi-analfabeto, poucos tinham a capacidade de ler. Não, vamos traduzir a Bíblia para o alemão. A Reforma Protestante começa na Alemanha. Vamos imprimir Bíblias que as pessoas possam ler em alemão. Aí acontece a impressão da Bíblia em alemão. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso pela prensa de Gutenberg. E aí eles começaram a distribuir. Mas as pessoas não sabiam ler, poucos liam.
vamos ensinar as pessoas a lerem, para que elas possam ler em alemão, no seu próprio idioma, a Bíblia. Aí começa uma revolução no ensino. Por que nós temos tantas universidades que começaram com os cristãos? A Universidade Metodista, Mackenzie. Porque os cristãos entenderam que a educação é fundamental para que você tenha uma igreja saudável. As pessoas precisam ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje isso parece tão óbvio, mas naquela época foi uma revolução. Primeiro a Bíblia foi impressa em alemão e depois ela começa a ser impressa em outros idiomas, e esse desafio continua até hoje, que cada povo indígena, que cada tribo tenha a Bíblia impressa, escrita em seu idioma. As pessoas precisam ter acesso a ela. O povo precisa cantar. Então as missas eram em latim, mas nós estamos aqui, vamos cantar em português. Nós temos classe em japonês. Vamos fazer um esforço para que, além do português, eles também ouçam no Nihongo os cultos. Então, simultaneamente, enquanto estamos realizando esse culto, há uma outra equipe realizando um culto para os japoneses, para os nossos idosos que têm uma relação afetiva com esse idioma. Então, existe todo um esforço para que as pessoas tenham esse livre acesso a Deus. Somos todos sacerdotes. Lutero também criou o canto coral. Antes de Lutero não havia esse conceito de canto coral. Lutero escreveu muitos hinos, como Castelo Forte, que nós cantamos hoje, e ele também cria o conceito de canto coral, ou seja, o povo precisa cantar. Não era apenas canto gregoriano dos sacerdotes, mas todo mundo cantando. E aí surge o canto congregacional também, quando toda a igreja canta e adora a Deus no seu próprio idioma. Então, todo cristão é um sacerdote. Você tem livre acesso a Deus. O véu do templo foi rasgado, você pode fazer as suas orações, você pode conversar com Deus, você pode pedir perdão pelos seus pecados, porque você é a igreja de Deus, você faz parte do povo de Deus. Isso hoje que é tão claro para nós, foi através da Reforma Protestante que isto se tornou uma realidade nas igrejas. E o último ponto, as lições da Reforma, que nós não podemos esquecer, que a Reforma deve ser contínua. Os reformadores, eles nos deram esse espírito de autoanálise, e esse espírito de autoanálise, autocrítica, deve acompanhar a igreja em todos os tempos. Se a minha igreja aparecer com uma novidade, com um modismo, com uma invencionice, com uma doutrina de homens, falar, não está na Bíblia, mas é muito engraçado, é muito legal, é muito interessante. Espera aí. Isso, se não está na Bíblia, se isso é contrário ao que a Escritura ensina, será que nós devemos digerir isso e aceitar com naturalidade? Ou precisamos confrontar aquilo que nós estamos vivenciando dentro da nossa igreja? O apóstolo Paulo, lá em Atos, ele foi até a igreja de Bereia. Enquanto ele ensinava, na verdade a sinagoga dos bereanos, enquanto ele ensinava, as pessoas analisavam o que ele estava dizendo a partir das Escrituras. E a mensagem de Paulo foi aceita porque eles checavam nas Escrituras e aquilo fazia todo sentido. Era coerente com as Escrituras. Então, os seres humanos são falíveis, são pecadores, e nós temos problemas. Toda igreja tem problemas. Mas a palavra de Deus, como bússola que ilumina os nossos caminhos, não pode ser negociada, não pode ser barganhada. E precisamos sempre nos criticar para que essa reforma seja contínua. Então, isso significa o sempre se reformando. Ih, deu problema aqui.
Essa é a ideia do sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Então, que Deus nos ajude nesse desafio de olharmos para a reforma protestante como algo tão importante e que isso impacte as nossas vidas e também faça diferença na igreja onde nós fazemos parte. Que jamais esses homens que muitos perderam as suas vidas lutando por essa reforma, e isso mudou a história da igreja, mas mudou também toda a cultura do mundo ocidental. A reforma protestante teve implicações em todo o mundo e continua tendo. Continue nos dando essa certeza de que nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus e com a igreja do Senhor. Eu queria encerrar em oração, que você possa curvar a sua cabeça nesse instante e fazer uma reflexão sobre a sua coerência, o seu comprometimento com a Bíblia, o seu compromisso de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de meditar nela, o seu compromisso de realizar o culto doméstico na sua casa, incentivando que toda a sua família participe, estude a palavra e esteja comprometida com ela. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse movimento que foi a reforma protestante e que abalou o mundo, Senhor, e redirecionou a história da igreja. E nós fomos alcançados por esse movimento, porque a palavra foi pregada a nós, nós respondemos a ela, ela alcançou as nossas famílias, e nós seguimos, Senhor, nesse movimento de ser uma igreja comprometida com a tua palavra. Pai, que a minha comunidade cristã, a minha igreja seja comprometida com a tua palavra, mas que a minha família também, Senhor, que a minha casa seja um lugar em que a Bíblia tenha primazia, seja ensinada como a palavra de Deus e que sejam os valores que norteiam o nosso estilo de vida, a vida de cada um de nós. Que nós nunca, Pai, relaxemos ou abandonemos, Senhor, este amor pela tua palavra. E que isso seja uma verdade também em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nos posicionar frente ao mundo, dizendo que nós amamos essa palavra, que nós cremos nela, e se necessário for, ó Pai, daríamos as nossas vidas para que ela continue sendo apresentada ao mundo como uma verdade. Se não é uma verdade aos outros, mas que seja uma verdade a nós. Porque nesse caminho estamos seguros, trilhando a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Pai, nós te agradecemos por esse culto, te louvamos pelas pessoas que o assistem em suas residências, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cuida das nossas casas, das nossas famílias, daqueles a quem nós amamos, ó Pai, e que o Senhor continue, Senhor, sendo honrado em nossos corações, nas pequenas atitudes do nosso estilo de vida. Esse é o nosso pedido na manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém.